Sejam bem-vindos a mais um episódio de acompanhamento de obra aqui da minha casa. Estou aqui, vou trazer para vocês qual foi o andamento aí dessas últimas semanas, o que a gente aprontou, e vou explicar um pouco mais, né, a respeito das últimas dúvidas que foram me trazendo, que foi a respeito de qual que é a diferença do desempenar, qual que é a diferença de sarrafiar uma massa, enfim, é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, beleza? Então, primeiramente, eu quero dar uma voltinha aqui na obra com vocês, para que vocês consigam visualizar o que mudou, né, do episódio passado para esse, o que a gente tem feito. E vou trazendo aqui para vocês, então, o que a gente pode aprender em relação a essa parte, né, de revestimento, que é tão importante, da parte chapisco, de embolso, enfim, o pessoal mais comumente chama de reboco, para poder garantir a qualidade de tudo isso dentro da obra, né, que é de extrema importância que nós, né, que somos os responsáveis técnicos de execução, que estamos à frente da obra, que a gente consiga realmente, né, saiba ter todos os conhecimentos necessários para poder garantir essa qualidade, para poder ter certeza que a nossa mão de obra está fazendo ok, né? Porque é aquele negócio. Nós temos que garantir a qualidade da nossa obra independente da nossa mão de obra. Então, você não pode ficar refém de uma mão de obra boa. Você tem que ser o detentor do conhecimento para que você consiga identificar se sua mão de obra realmente está fazendo direitinho ou não, para que você consiga garantir essa qualidade em si da sua obra e poder ir perdurar suas obras, criar seu portfólio, se destacar no mercado e estar aí entre esses profissionais que estão ganhando aí de 10, 15 mil por mês como responsáveis técnicos de execução. Beleza? Então vou mostrar para vocês um panorama geral do que rolou da semana passada para essa, enfim, da minha obra em si, e a gente vai conversar bastante então hoje a respeito dessa parte de revestimento na parte de chapisco, reboco, enfim. Aqui a gente já consegue ver a entrada da minha casa um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil de enxergar, né? Aqui essa parte da garagem ainda não vou contar pra vocês o que eu vou aprontar, tá? Essa coiseira feia aí mesmo. E só quem continuar acompanhando aí os episódios que vai ver o que vai acontecer por aqui. Então aqui é a garagem, né? Ali vai ter um jardim e aqui, junto com essa cobertura, né, da garagem, é a entrada da casa. Então ali nós temos a porta de entrada da casa. E ali é um dos quartos, beleza? Uma das suítes. Então aqui a gente já vê a entrada da casa, a sala em pé direito duplo, né? Tem buracão ali. Ali, a entrada do meu quarto, né, a suíte principal, e para lá as outras duas suítes. Aqui a gente já vê que o pessoal já começou a chapiscar. Muita gente me pergunta por que eu tenho essa diferença de chapisco, né, vamos dizer assim, do tijolo para as estruturas. Então aqui a gente já começa a ver uma coisa diferente acontecendo. Nosso tijolo a gente faz esse chapisco normal, com argamassa, 3:1, né, uma saca de cimento para 3 porções de areia aí. E aqui, ó, a gente coloca a argamassa AC3, AC2, argamassa colante mesmo de assentamento de revestimento. E por que a gente faz essa distinção? Para ter uma maior aderência. Então, o chapisco no tijolo a gente faz dessa forma e nas estruturas a gente faz dessa forma aqui, passando a argamassa como se fosse revestir. Aqui é a suíte, minha suíte, no meu quarto. Nós temos a janela de cá, enfim, não mudou muita coisa. Mas uma coisa que mudou que a gente já pode ver são as tesouras. Então a gente já colocou a estrutura do telhado em si. Para quem tem acompanhado as lives aqui de acompanhamento de obra, sabe que nós não vamos fazer uma laje de cobertura. Nós vamos colocar simplesmente a cobertura metálica e embaixo a gente vai colocar uma proteção acústica e térmica de isolante, realmente, de lampete, lã de vidro, algum isolante. E embaixo vai vir o gesso, então, tá? Então a gente não fez uma laje de cobertura. Primeiro, para aliviar aí nossa estrutura. Segundo, porque não teria necessidade, que não vai ter um terceiro pavimento, então não tem porquê. E para nós, assim, reduz drasticamente o tempo de obra, tá? Então não tem necessidade realmente de ter uma laje de cobertura em si. A gente tá fazendo a cobertura metálica diretamente. É aquela telha tipo sanduíche, então tem já um revestimento, né, um isolante na própria telha. E embaixo da telha, antes do gesso, a gente vai colocar então a lampete, enfim, algum revestimento aí de isolamento acústico e térmico para poder ajudar também nessa parte. Aqui onde eu tô, né, vindo pro lado de cá, vai ser banheiro, né, da suíte. De lá no fundo continua sendo jardim, pra quem já tem acompanhado aí os episódios já sabe o que é por aqui. Aqui é o closet, lá tem uma janela comprida do closet. O gesso ele vai vir ali, ó, por baixo da viga, por isso que a gente nem revestiu aquelas vigas ali, ó, com a argamassa colante. O chapisco tá lá da platibanda, as nossas tesouras estão aqui em cima, ó. Ó o remansozinho que eu mostrei pra vocês nos episódios passados, ó. Criou tipo uma viguinha realmente pra poder descarregar esse peso ali dessas tesouras em si. Então tem uma armação aqui dentro dessa viguinha, que ela tá engastada com a viga de cá e que ela
suporta então o peso das nossas tesouras. Lá do outro lado, a gente consegue enxergar isso acontecendo também. Aqui a gente já consegue ver também, né, as passagens, enfim, de tubulações, eletrodutos, para não ter o famoso problema de ter que ficar cortando estrutura dentro de obra. Então, toda vez que for ter uma passagem, alguma coisa, a gente tem que realmente lembrar disso daí para ter realmente cortar, né? Porque cortar a estrutura nunca é legal, né, gente? Então, se você tá com a forma aberta, você consegue enxergar a sua armação, é mais fácil passar uma tubulaçãozinha para poder passar seu eletroduto, enfim, do que depois vir, né, com um martelete, com algo bem agressivo para poder cortar aí e passar a tubulação. Vamos lá pro outro lado para vocês verem as outras duas suítes. Aqui para baixo, ó, é a sala, né, em pé direito duplo, tá aí cheio dos andaimes, então não dá pra enxergar muita coisa. Lá no final é a cozinha, isso tudo aqui vai estar aberto, né? E aqui é aquela pele de vidro lá que eu falei pra vocês nos episódios anteriores. Nós temos um quarto do lado de cá, na direita, e um quarto do lado de cá, na esquerda. De frente aqui a gente já consegue enxergar o banheiro. Ali no fundo é um nicho de shampoo, que ainda tem que quebrar. E aqui a gente consegue ver já, ó, toda a parte que vai passar as tubulações, né? Vamos relembrar, ó. Tubulação de água quente na parte da esquerda, tubulação de água fria na parte da direita. Elas vão se juntar, certo? E vai formar o cano que vai subir para o chuveiro, a tubulação de água quente e água fria acontecendo aqui. E aqui, ó, uma tubulação independente para descer para o vaso. E por que a gente põe independente? Para não ter aquele problema famoso de, dei descarga e a pessoa ficou só na água quente dentro do chuveiro. Não é legal. Então, por isso que tem uma tubulação descendo aqui, independente para a descarga do vaso sanitário. Desce uma tubulação de água fria na direita aqui para o chuveiro, uma tubulação de água quente para o chuveiro. As duas vão subir aqui, né, naquela conexão em Y para o ponto do chuveiro em si. Aqui ficam os registros de pressão. Lá em cima a gente coloca os registros de gaveta para fechar o nosso compartimento hidráulico. Aqui desce para o vaso e para cá a gente consegue ver então água quente e água fria subindo para o nosso lavatório, né? E aqui vai ter uma descida de esgoto. Deu uma parte, né, gente? Quando tiver a tubulação em si, eu trago vocês aqui de novo para a gente enxergar bem direitinho esse banheiro acontecendo. Aqui então temos uma suíte, outra suíte do mesmo lado da minha suíte. Aqui a gente consegue ver a tesoura, então, acontecendo do outro lado, né? Aquele mesmo esqueminha que eu mostrei pra vocês, né? Com uma viguinha. É uma viguinha, realmente, aquilo ali. A gente concretou ela, tem toda uma armação ali dentro, engastada nessa viga grandona, pra fazer o suporte, então, dessa tesoura. Aqui em cima, ó, que vocês estão vendo, é a lajinha da caixa d'água. Então, é o que a gente fez pra caixa d'água em si, ó. É uma lajezinha, a gente acabou fazendo ela até maciça, mais facilzinho de fazer aqui dentro da obra. Deixa eu vir pra cá que dá pra ver, né? Estamos dentro da terceira suíte. E aqui a gente consegue ver, então, a nossa laje, né? E a caixa d'água acontecendo. Ali, ó, vai ser o alçapão. Então vai ter uma entrada de lá. Por cima das telhas, enfim, vai ter uma passarelinha, né? Pra gente conseguir entrar, então, acessar a nossa caixa d'água que tá aqui, em cima dessas duas suítes de cá. O que a gente precisa saber pra poder fazer uma parede, né? Para poder conferir uma parede em si, de reboco, de emboço, que comumente as pessoas chamam mais de reboco, mas conceitualmente seria a segunda fase, né? Após o chapisco, né? Que é essa aqui que vocês estão enxergando, seria um emboço. Como que a gente faz isso daqui, né? Como é que a gente confere se o pessoal na obra tá fazendo da maneira correta? A norma, ela pede pra gente fazer um emboço, né, o reboco, enfim, de uma espessura aí mais ou menos até 2,5 centímetros, no máximo estourando, mas na norma em si eles falam até 2 centímetros. E a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que verificar se a sua mão de obra realmente está fazendo, são as taliscas. Nós temos uma paredinha aqui e vou desenhar duas taliscas aqui. O que são as taliscas? As taliscas são um pedacinho de tijolo, pedacinho de revestimento, pedacinho de alguma coisa, uma superfície lisa, que você mede 2 centímetros da parede, pega uma massa, a massa realmente de reboco, e você vai chapear esse pedacinho de coisa lisa, vamos dizer assim, em cima do chapisco em si. Então aqui, ó, a gente até consegue enxergar, tá vendo? Uma talisquinha escondida aqui. Então primeiro lá, em cima do chapisco, eles vão colocar essa superfíciezinha, lisinha, vai medir lá 2 centímetros, vai mexer lá com a colherzinha de pedreiro, vai lá, vai batendo, enfim, de uma forma que ela fica ali mais ou menos 2 centímetros da parede. E aí, o que ele faz em seguida? Ele vai criar a talisca imediatamente abaixo dessa talisca que ele acabou de criar. Então vamos dizer que eu criei uma talisca aqui em cima. Então eu tenho que criar uma talisca ali embaixo. Só como que eu vou saber que essa talisca de cima tá exatamente retinha, com a mesma distância bonitinha, para ficar reto, realmente alinhado com a talisca de baixo?
batendo o prumo. Vamos dizer que eu criei minha talisca aqui, né? Pra eu saber que a minha talisca de baixo tá exatamente alinhada com a minha talisca de cima, aprumada com a minha talisca de cima, o pessoal vai lá e bate o prumo em si. Batendo o prumo, você tem a certeza que a sua talisca de cima tá igualzinha com a de baixo. O teu pedreiro, ele vai ajustar essa talisquinha, né? E beleza. Agora a gente já tem a base para fazer uma mestra, para fazer uma guia. E o que seria essa guia, o que seria essa mestra? Quando a gente tem essa distância aqui, que normalmente tem que ser um pouco menor que a régua de sarrafeamento, que é essa régua metálica que está bem aqui do meu lado. Por que tem que ser menor? Porque a minha régua, ela tem que bater, né, a régua do pedreiro, na talisca de cima e na talisca de baixo, para que eu consiga realmente fazer aprumar essa guia, essa mestra que eu vou fazer depois que eu for começar a chapear. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a talisca de cima e a talisca de baixo, garantir que as duas estejam aprumadas e esperar a massa puxar um pouquinho. Esperar ela dar uma secadinha, só para que se você for movimentar, ela não sair do lugar. Aí o que o pessoal vai fazer depois? Eles vão chapear com a colherzinha de pedreiro em cima para encontrar essas duas taliscas. Então eles vão lá e vão chapeando a massa com a colher de pedreiro até que as duas taliscas se encontrem. Então tamo aí, ó, tem duas talisquinhas ali se encontrando. Aqui é que é o momento de sarrafear. O que é o sarrafear? É pegar a régua, no caso que nem a gente fez, aqui na vertical. A régua ela tem que encostar nas duas taliscas. E você vai tentar deixar toda essa massa que chapeou aqui no meio fique no mesmo prumo, né? No mesmo alinhamento, que fique tudo retinho de acordo com essas duas taliscas que você acabou de fazer. Primeiro a gente faz as guias, depois a gente vai chapear o restante da parede. Eu tenho minha talisca de cima, tenho minha talisca de baixo. Aí veio o pessoal lá com o reboco, foi chapeando, chapeando, chapeando até encontrar as duas taliscas. E agora começa a questão do sarrafeamento. Então ele vai pegar a régua e ele vai começar a esfregar no reboco até ele conseguir essa superfície e encontrar essas duas taliscas até que ele consiga essa superfície inteira lisa em relação às duas talisquinhas de cima, certo? Uma de cima e uma de baixo. Então ele vai fazendo esse movimento, vai jogando mais massa, vai fazendo esse movimento até que se tenha uma coisa lisa ali entre essas duas taliscas em si. Encontrando essas duas taliscas, a gente consegue criar uma mestra ou guia. E para que serve a mestra ou guia? Para justamente agora a gente consegue replicar isso do lado e fazer um centro entre essas duas mestras. Vamos dizer que a gente faça várias mestras aqui, ó, para poder sarrafear nesse sentido também. Para poder alisar a parede nesse sentido também. Com um fio de nylon, você pode esticar o fio de nylon aqui, você vai encontrar outras taliscas na sua parede agora. Então a gente faz outra talisca aqui, no mesmo rumo, faz outra talisca aqui, no mesmo rumo. Lembrando que a distância entre as taliscas tem que ser menor do que a régua do pedreiro, porque senão ele não vai alcançar. Que a régua em si, ela tem que alcançar as duas taliscas para poder estar bem estruturadinha, para saber se ela está realmente alinhando as duas taliscas em si, né? Essa massa que está aqui no meio. Vai chapear lá, ó. Chapeei, chapeei, chapeei. Vou sarrafear na vertical, para encontrar essas duas taliscas em si, que uma está aprumada com a outra, e com o fio de nylon você consegue, vamos dizer, alinhar essas taliscas nesta direção também, para daí então, depois que puxar essa massa, o que é puxar? Quando você aperta ela assim com os dedos e ela não afunda demais. Então, depois que puxou essas guias, aí que o seu pedreiro consegue chapear o meio, né? Vai chapeando o meio aqui, para poder sarrafear no sentido horizontal. Fiz duas taliscas de cá, sarrafeei na vertical, fiz uma guia mestra. Fiz outra guia para cá, sarrafeei na vertical, fiz outra guia mestra. As duas puxaram, agora eu posso chapear o meio e vir com o sarrafo na horizontal para chapear nesse sentido. Eu consegui alisando a parede nesse sentido. Esse primeiro acabamento, só com a régua, que ele é mais poroso, ele é o acabamento que eles chamam de sarrafeado, que é justamente só com a régua metálica. E qual que é o segundo acabamento, que ele é um pouco mais liso? É o acabamento desempenado. O pessoal, eles chamam de desempenado. Por quê? Eles vão pegar a desempenadeira, pode ser metálica, pode ser de plástico. Tem pedreiro que gosta até de fazer com um pedacinho de EPS, então vai depender da experiência do seu pedreiro em si, mas mais comumente com a desempenadeira. Puxou um pouco a massa, vai pegar uma brochinha, pode ser a redondinha, pode ser a quadradinha, vai molhar a água, molha a parede e começa a desempenar a massa. O que é desempenar a massa? Fazer esse movimento assim circular mais rápido e ele vai mostrando os defeitinhos da parede e vai alisando essa parede. Vai jogando água, vai desempenando, vai jogando água, vai desempenando. E daí ele consegue ir corrigindo, porque nem sempre ele conseguiu preencher toda a parede com argamassa. Então, às vezes vai ficar um buraquinho ou outro, então ele vai colocando mais a argamassa de reboco e vai desempenando, enfim, para tentar
alisar essa parede. Então esse seria o segundo acabamento, que é o acabamento desempenado, que é justamente esse que você faz com a desempenadeira. Então, molhou, desempenou. Molhou, desempenou. Então é isso que os pedreiros vão fazer no segundo acabamento. E o terceiro acabamento, que nem todos chamam dessa forma, mas é a forma que eu conheço, que é o camurçado. O que é o acabamento camurçado? Normalmente a gente faz esse acabamento do reboco em si para pintar futuramente. Ah, Maria, quer dizer que não precisa da minha massa corrida, acrílica, enfim? Precisa sim. Só que ele, para ele ficar bem lisinho mesmo, para passar uma camada fina de massa acrílica em cima, você faz o acabamento camurçado. O que é o acabamento camurçado? Normalmente eles utilizam uma esponjinha dessa, molha ela no balde, deixa ela mais encharcadinha, só pressiona um pouquinho e vem alisando esse reboco em um movimento mais sutil, que ele vai fechando os porinhos e deixando cada vez mais lisinho. Então, quanto mais acabado, mais lisinho ele fica. No caso aqui, o pessoal só desempenou e mesmo assim ele tá bem lisinho. Esse pedreiro, ele consegue quase que camurçar só com a desempenadeira. Então, vai depender muito da habilidade do seu pedreiro em si, mas normalmente são esses três tipos de acabamento. O acabamento com a régua metálica, que é o sarrafiado, que é basicamente, joguei as pelotas de argamassa e eu vou tentando ajustar com as minhas mestras, com as minhas taliscas, certinho para deixar uma superfície mais alinhada, mais aprumada. Depois que eu alinhei, que eu aprumei, que ela puxou, que essa argamassa já tá mais seca, o pessoal vai vir com a desempenadeira, molha lá com a brocha, né? Molha bastante a superfície que eu vou desempenar e vai fazendo movimentos circulares mais rápidos, vai deixando essa camada cada vez mais lisinha. E por último, o camurçado, que o pessoal normalmente faz com esponja, tá? Mas tem gente que consegue camurçar com a desempenadeira, tem gente que gosta de um pedacinho de EPS, enfim, vai depender da habilidade do seu pedreiro realmente. Eu queria trazer essa parte para vocês para mostrar certinho como é feito. E outra coisa que a gente precisa lembrar pós realização da argamassa de reboco, etc, é de como que a gente vai fazer a conferência de estudo, né? Primeiro do método, se eles estão utilizando certinho, se eles estão atentando para fazer as taliscas, que as taliscas estejam menores que a régua metálica, que a régua metálica esteja reta, né? Esteja aprumada. Então não deixa de conferir, por exemplo, as réguas metálicas dos pedreiros em si. Como é que eu confiro a régua metálica? Nível bolha. Coloca lá o nível bolha, vê se não tá embarrigando aqui no meio, ó, tá vendo? A régua metálica em si, ó, não tá embarrigando aqui. Então isso quer dizer que essa régua metálica, ela não envergou, não tá torta. Então a gente consegue fazer essas conferências para não ter um equipamento que vai fazer uma diferença aí na superfície da sua parede com defeito. Porque se a régua metálica tá torta, o seu reboco já vai ficar torto. Então a primeira conferência do próprio material que o pedreiro estiver utilizando, de como que ele tá. Segunda conferência, você pode vir com o seu nível bolha ou com o prumo, enfim, para ir fazendo as conferências na própria parede. Tanto em relação à superfície, se ela não está embarrigando, né, na régua, então você encosta a régua, você vê se ela está encostando inteira, quanto na questão do prumo, se a bolinha ficou no meio. Seria nesse sentido que a gente faz a conferência também para ver essa qualidade depois. Como é que a gente usa o prumo, né? Vamos lá. Em outros episódios eu mostrei aqui pra vocês, mas seria basicamente, ó, tem uma madeirinha e tem o peso, né, o prumo. Você encosta a madeira na superfície, a madeira ela tem a mesma distância do prumo, o prumo ele tem que estar uma distância da parte de baixo, né, quando você vai bater o prumo, de um papel em relação ao de cima. Então aonde eu quero ver se tá aprumado, você vai soltando o prumo aqui para ver se tá tudo certinho. Então essas seriam as conferências também. Muita gente me pergunta como que se faz quina de reboco. Normalmente, quina de reboco é feita com a própria régua metálica, só que você pendura ela do outro lado, porque o pessoal ainda não fez essa quina. Uma forma que seria para fazer essa quina é arrumar essa régua bem certinho do lado de cá, ó, tá vendo que ela não tá feita, né, a quina ainda, e eles prendem com esse grampo. Tem vários, eles colocam vários assim na régua em si, para poder vir aqui com a desempenadeira, etc, e conseguir alisar para fazer essa quina de cá. E quando for trocar para fazer a quina pro lado de cá, que aqui o tijolo ainda tá cru, vamos dizer assim, eles colocam aí a régua nesse sentido, prendem com um grampo em vários pedaços assim da régua para deixar ela bem estruturadinha e vem com a desempenadeira desse lado de cá. Seria basicamente dessa forma que eles fazem os cantinhos, né, de reboco em si, que às vezes o pessoal me pergunta, é só medir certinho aqui esses 2 centímetros do reboco, que vai vir aqui em cima, por exemplo, né, o dia que for acabar desse lado, prende a régua do lado de cá e quando for sarrafiar, ela serve até como talisca. No caso dessa parede aqui que é pequenininha, põe uma régua do lado de cá, põe uma régua do lado de cá, nos 2 centímetros, e ela em si vai servir como talisca para poder deixar o reboco aí com os 2 centímetros do tijolo em cima. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? Essas diferenças de desempenado para sarrafiado, para camurçado. Por que que existe isso, né? Por exemplo, quando a gente vai revestir um banheiro, que o acabamento do reboco ele tem que estar um pouquinho mais grosso, vamos dizer assim,
você não camurça ele. Então seria basicamente nesse sentido. Então no banheiro em si, tem gente que gosta de deixar só sarrafiado, pra ele ficar bem grossão mesmo, pra poder vir o revestimento em cima, né? Revestimento cerâmico, porcelanato, etc. Mas, por exemplo, aqui dentro da construtora a gente faz no desempenado mesmo. Então desempenei, tá no ponto pra eu revestir, que você deixa o acabamento mais grossinho. Agora no local onde eu vou pintar, aí a gente vai lá e camurça, pra deixar esse reboco o mais liso possível, pra quando vier com a massa acrílica, com a massa corrida, fica mais facinho de ficar mais lisinho. Então fica ali uma superfície até mais fácil, vamos dizer assim, depois pra poder alisar e deixar o acabamento da pintura bacana. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer pra vocês, desse andamento aqui da obra em si. Semana que vem, sexta-feira, 5 horas da tarde, vou estar aqui pra mostrar pra vocês o andamento daí do que a gente fez durante essa semana. E daí vou trazendo novidades pra vocês também, explicações do dia a dia da obra, enfim, o que a gente precisa prestar atenção, como fazer esse tipo de conferência. Podem comentar, compartilha se você gostou desse vídeo, curte se você gostou, se inscreve no canal se você tá curtindo esse tipo de vídeo por aqui, porque eu vou trazer aí o máximo de conteúdo possível que eu puder pra fomentar esse buraco que a gente tem do que a gente se formou para o que vai para o mercado de trabalho, né? Naquele sentido de, poxa, eu sei toda a teoria, mas como botar isso na prática, né? Eu acho que não só eu, mas muita gente se sente um pouco perdido quando se forma. Então a minha intenção é justamente essa aqui com o canal, com as páginas Domina Sua Obra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só escrever nos comentários abaixo ou me chamar pelo Instagram, enfim, que eu vou respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.